Amém. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. Estou em casa, estou tranquilo, que aqui é minha casa, estou entre os meus irmãos. Então, eu tenho convicção de que Deus fará muita coisa no nosso meio hoje. Já está fazendo e vai continuar fazendo. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1. Mateus 8, versículo 1. Amém, irmãos? Está no telão também. Vamos ler? Diz assim, na minha versão. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Pode voltar no 1, somente 1. O telão diz assim, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Amém? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. Nós estamos na tua presença, que a tua presença é tão real. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem falado nessa noite. Esse culto é um culto que o Senhor tem tanta liberdade, Espírito Santo, e que essa liberdade continue. Nós somos teus servos, Espírito Santo. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para agir da maneira que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser parar essa mensagem na metade e só o Senhor agir, fique à vontade. O Senhor não precisa de ninguém aqui. O Senhor é independente, o Senhor pode fazer tudo, Espírito Santo. Mas o Senhor nos usa. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por não nos abandonar. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite, poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu tenho tido a oportunidade de pregar em alguns locais, algumas das nossas igrejas, na verdade, das nossas congregações, e nessa rotina de mensagens, né, de domingos, de estar em outros locais, a gente vai fazendo como que algumas etapas na vida da gente, e algumas congregações por onde eu tive a oportunidade de pregar foram como sinais e confirmações de que Deus estava nesse momento da minha vida, nesse momento em dedicar-me a pregar. E um dia, eu tive que vir aqui na quinta-feira, por causa de alguma questão envolvendo a transmissão, e eu disse, o dia que eu for pregar no culto de quinta, simbolizará algo na minha vida. Então, pelo momento em que eu estou vivendo de vida, vir aqui hoje é como um marco que Samuel fez, colocou uma pedra e disse assim, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Então, eu entendo que hoje, para a minha vida, já é motivo de bênção, de vitória, só o fato de estar aqui, né? Simboliza muito para mim esse momento. Estou muito feliz. Alguns anos atrás, eu tive a iniciativa, pastor Heber, de tentar pregar. Inclusive, vim aqui no culto de quinta, era no Adro, e tentei seguir esse caminho, esse ministério, e foi assim que aconteceu. Tive algumas oportunidades, mas eu parei. Eu disse, eu não vou pregar. Esse negócio de pregar não é para mim, eu vou me dedicar a outras coisas na igreja, e é isso. Deixei de lado, as coisas foram acontecendo. O ano passado, mais ou menos setembro do ano passado, o Senhor falou comigo. O Senhor usou uma pessoa para, sem muito estardalhaço, sentou comigo em uma mesa e conversou comigo. E falou a respeito do meu ministério. Eu entendia que Jesus estava falando comigo. E Jesus falou comigo através daquele irmão. A partir de então, eu entendi que era o momento de pregar a palavra do Senhor. O Senhor estava me separando para pregar a sua palavra. Na mesma semana surgiu uma agenda para pregar em uma outra igreja, já fazia muito tempo que eu não ia pregar. E eu fiquei muito resistente. No portão da minha casa, eu ouvi uma voz falando comigo dentro do meu carro, que diz assim, me chamando para pregar. E eu comecei a orar.
E eu orei a Deus e disse assim, mas tem tanta coisa que eu preciso consertar, organizar, arrumar, tem tantas dificuldades na minha vida que precisam ser ajustadas, tantas coisas que precisam estar melhor para eu pregar, porque eu digo para vocês que estarem no banco, eu olho para os pregadores aqui em cima, eu nas outras igrejas, eu penso, poxa, é uma vida de dedicação. E naquele momento eu ouvi a voz do Senhor Jesus dizendo comigo assim, ó, prega e eu resolvo. Aleluia. E de novo ouvi, prega e eu resolvo. Naquela mesma semana eu ainda fiquei relutante, e chegando na minha casa, ainda dentro do carro, eu lembro exatamente o local, eu ouvi novamente a voz dizendo, prega e eu resolvo. De setembro para cá, do ano passado, eu tenho experimentado algo sobrenatural do Senhor na minha casa, na vida da minha família, que eu sou de Tupaciguara, na vida da minha mãe, na minha casa, no meu ministério, no departamento em que eu tenho a oportunidade, neste momento, de conduzir, que é o departamento de comunicação da igreja, especialmente a DMP-TV, os meninos estão aqui trabalhando hoje, eu tenho experimentado coisas sobrenaturais. Enquanto eu estou pregando, o Senhor está mudando a minha vida. Enquanto você está aí, orando, buscando, o Senhor tem feito algo na tua casa. De setembro para cá, eu preguei todos os meses, pelo menos em 2 domingos por mês. Eu não pedi para nenhum pastor oportunidade. Eu já te pedi, Heber, para vir pregar. Eu não pedi oportunidade para ninguém, para nenhuma das igrejas pelo qual eu passei. Não é que seja errado também, não. Muito pelo contrário. Mas o Senhor tem aberto portas, eu tenho tido essas oportunidades. Eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade do Senhor para a minha vida neste momento. E não há nada melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Queria contar esse testemunho para os irmãos. E talvez para ilustrar um pouco aquilo que eu tenho para trazer nessa noite. Eu estava refletindo, pastor Gilmar, sobre algumas coisas, hoje de manhã, ao vir aqui para ministrar. Falei algo com o Heber no meio da tarde, e ele me disse assim, qual é o tema? Eu pensei assim, meu Deus, vou passar uma vergonha, porque está passando tanta coisa na minha cabeça, e que eu não sei dizer para ele qual o tema seria. Mas sabe uma das coisas que eu refleti sobre hoje de manhã, e também até à tarde? Sobre Jesus. Sobre como seria a vinda de Jesus. E se ele retornasse, como a Bíblia diz, com o céu aberto e todas as outras coisas? Mas aí, eu comecei a pensar sobre algo interessante, pelo menos para mim. E se Jesus viesse aqui nessa noite? E se de repente, Jesus, porque ele sendo Deus, ele pode fazer isso, ele resolvesse vir aqui, sentar ali no banco, oi Heber, tudo bem? Resolvi vir participar do culto nessa noite. Como que nós o receberíamos? Porque a bem da verdade é que o culto é para Ele. O louvor é para Ele. E essa igreja é dele. Você pertence a Ele. Mas como você reagiria de verdade diante da presença de Jesus? Será que nós o convidaríamos para sentar? Imagina Jesus ali no lugar que o Joaquim está. Como seria a nossa reação? Aliás, eu fiquei imaginando, já imaginou se Jesus sentasse no banco e dissesse assim, Rodrigo, hoje eu vim te ouvir. Será que eu pregaria uma mensagem diferente das que eu tenho pregado? Será que você agiria diferente da forma que você tem agido? Será que se Jesus sentasse do seu lado, essa verdade que você transmite no seu semblante, no seu comportamento, será que seria o mesmo? Ou você aproveitaria o momento em que Jesus estivesse aqui para fazer uma ceninha, do tipo, já que ele está aqui, eu vou tocar diferente, eu vou me portar diferente. Aliás, já que ele está aqui, eu vou pregar diferente, com mais ênfase. Ou eu vou pregar assim, com essa voz calminha, branda, tranquila, ou seria aqueles pregadores pentecostais? Quais seriam as minhas reações? Você já parou para pensar a respeito disso?
Pois é, Jesus está aqui. Sempre esteve aqui. Não há diferença do domingo para a quinta, da roupa nova para a roupa velha que você usou, da palavra que você preparou ou apenas do momento em que você decidiu cultuá-lo. É que Jesus está aqui. E que muitas das vezes nós vemos para a igreja de Jesus, sem entender que Ele é o dono da igreja e que Ele está aqui. Como diz o Weber, às vezes, para cumprir uma agenda. Nós não viemos hoje para cumprir uma agenda. Jesus está aqui. E sabe o que é o pior disso? É que você não acredita que Jesus está aqui. Por intermédio do Espírito Santo, o Senhor está aqui. Amém? Como que seria a repercussão? Nós iríamos transmitir o culto e a cidade ficaria sabendo. Olha, hoje Jesus está lá na igreja. Então Jesus sairia por essas portas. E será que uma multidão o acompanharia? Será que a polícia faria uma escolta para acompanhar Jesus? Como seria a presença de Jesus andando no nosso meio? É incrível pensar sobre essas coisas. Porque Jesus, pelo menos no seu tempo, quando andava, uma multidão o seguia. E o versículo que nós lemos fala exatamente a respeito disso. Tinha uma multidão que seguia Jesus. E aí, o que eu fiz? Eu decidi separar alguns versículos para nós pensarmos a respeito dessas multidões e como nós poderíamos aplicar isso em nossa vida. Existe uma passagem que fala do cego de Jericó, está em Lucas, capítulo de número 38, até o versículo de número 39, a parte A. O cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem pena de mim. E aí existe uma parte no versículo que diz assim: as pessoas iam na frente e o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. E aí eu comecei a imaginar algumas coisas. Será que se Jesus estivesse no nosso meio e algumas pessoas decidissem clamar por ele, tocar nele, aproximar dele, qual seria a nossa reação? Será que nós pediríamos para: ei, silêncio, Jesus está aqui. Ei, não grita ao mestre, afinal de contas, você vai incomodá-lo. Então, o cego de Jericó começava a gritar e a multidão, as pessoas, o impediam que clamasse o nome de Jesus. Eu separei outras passagens que falam exatamente dessa quantidade de pessoas, dessa multidão. Eu separei a passagem que fala a respeito de Zaqueu. Está em Lucas 19, tem uma parte do versículo 3 que diz assim, ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Novamente, a multidão aparece em cena. Jesus estava caminhando de um lugar para o outro. E claro, sempre cercado por uma multidão de pessoas. Parece que isso se tornara comum na vida de Jesus. Ele andava e uma multidão o acompanhava. Mas nessa parte do versículo, havia um homem de pequena estatura. Nós sabemos a sua história. Era um publicano, que mesmo com uma pequena estatura, tinha uma estatura no governo daquele momento, tinha uma importância social. Então Zaqueu tinha um único desejo. O desejo de Zaqueu era conhecer quem era Jesus, saber quem era Jesus. Então a multidão não permitia que assim o fizesse. Nós sabemos a história, virou música inclusive. Ele sobe numa árvore com muitos espinhos e de lá ele avista Jesus. Nós sabemos o resultado. Jesus o convida para uma noite especial de jantar na casa do próprio Zaqueu. Ele teve essa oportunidade, mas antes que isso acontecia, uma multidão o impedia. E aí eu separei uma outra história que fala a respeito do paralítico de Cafarnaum. Em Marcos 2, 3 e 4, 4 homens estavam carregando um paralítico em uma cama. Eles não podiam chegar até Jesus, porque havia uma multidão, novamente a multidão, que queria apenas ver Jesus, ouvir sobre Jesus, o impedia que algumas pessoas fossem abençoadas. Nesse caso, o paralítico de Cafarnaum. Ele estava sendo carregado por uma esteira, por uma cama, enfim. Já viu aquelas camas do corpo de bombeiros? Quando acontece um acidente,
Talvez fosse daquela forma. Ele estava sendo carregado, os amigos o carregavam, e para chegar até Jesus, um buraco no teto foi feito. Imagina, Josias, um buraco no teto sendo feito aqui na igreja para colocar alguma pessoa aqui na frente, porque Jesus está aqui, mas às vezes a multidão o impede com que os mais necessitados cheguem até Jesus. Nós sabemos a história. Jesus olhou para ele e disse que os pecados dele estavam todos perdoados, mas para mostrar que ele realmente era o Filho do Senhor, que era o nosso Deus, ele disse ao paralítico para tomar a cama dele e andar. Então nós sabemos que o paralítico foi curado e andou. E dessa forma, além dos pecados perdoados, um milagre aconteceu. Essa é a história do paralítico de Cafarnaum. Nós temos também uma história muito interessante. E nessa eu vou abrir a Bíblia que fala a respeito da mulher do fluxo de sangue, também da filha de Jairo. Está em Marcos, capítulo de número 5. Diz assim, especificamente no versículo de número 24, fala a respeito dessa história, dessa mulher que queria alcançar Jesus. Nós sabemos qual era a história. A história já é conhecida por todos nós. Só que antes da história de mulher, existe uma outra história, que é a história de Jairo, um dos principais da sinagoga, um dos chefes da sinagoga. A filha dele estava doente. Jairo queria ter um contato com Jesus. E Jairo foi até Jesus. Estando com Jesus, Jesus vai em direção à filha de Jairo, até a casa de Jairo, onde a filha de Jairo estava, porque a filha dele, segundo ele, já estava morrendo. No meio do caminho, no meio do trajeto, uma multidão começou a atrapalhar Jesus na caminhada. Novamente, entra uma multidão para atrapalhar outras pessoas de serem abençoadas. E no meio dessa multidão, a Bíblia nos mostra a história de uma mulher, que nós apenas a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher queria aproximar-se de Jesus porque ela tinha uma enfermidade. E novamente a multidão o atrapalha. Claro, ela cria uma estratégia, e na sua estratégia ela decide por baixo, entre as pessoas, para tocar em Jesus. Então ela toca em Jesus, e nós conhecemos a história. Dele saiu virtude, e a mulher foi curada. Ei, mas espera aí, e Jairo, que já tinha começado uma história antes de Jesus, foi interrompido pela multidão e interrompido pela mulher. Depois da cura de mulher, Jesus continua seguindo para a casa de Jairo, onde a filha de Jairo também é curada. Mas a multidão impedia Jairo de alcançar uma bênção e impediu também a mulher de ser abençoada. Claro que eles conseguiram. Essas são algumas das histórias das multidões que seguem Jesus. E seguindo Jesus, o impediram que outras pessoas fossem abençoadas. Mas aí eu preciso tirar uma base para tudo isso e fazer uma aplicação nessa noite, para a minha vida e para a sua vida também. Eu sei que nós passamos por momentos de dificuldades, onde uma multidão de dificuldades nos impedem de alcançar a bênção de Jesus. Seja elas quais forem, muitas das vezes essas multidões são as multidões das nossas próprias doenças, ou as multidões das nossas dificuldades familiares, financeiras, enfim. Ou talvez a multidão que nos impede são os amigos que estão do nosso lado, pessoas que deveriam nos orientar, nos direcionar para alcançarmos o melhor de Deus para a nossa vida, mas que na verdade estão nos atrapalhando. E é interessante que todos aqueles ainda são amigos, são pessoas próximas, às vezes estão dentro da igreja, às vezes nas nossas casas, mas que de certa forma nos atrapalham, não nos direciona para alcançar o melhor do Senhor. Então eu separei essas mensagens para vocês, para mostrar para vocês alguns exemplos, como o cego de Jericó. Ele queria alcançar Jesus. Agora, independente da multidão, o que eu acho lindo em Jesus, Joaquim, é como ele é atencioso às nossas necessidades. Eu estou aqui hoje pregando. Existem pessoas que estão lá no último banco, e a impressão que às vezes nós temos quando nós estamos aí é que só aqui em cima que se ouve Jesus. É só aqui em cima que talvez por causa das câmeras, dos refletores, é que as pessoas são vistas e ouvidas por Jesus. Mas não, a bem da verdade é que em todos estes bancos aqui, o olhar e os olhos, o olhar de Jesus e os ouvidos de Jesus estão atentos a todas as nossas necessidades. A bem da verdade é que agora existem pessoas, irmãos, que estão na internet acompanhando a transmissão deste culto e que também sabem, ou que também esperam,
que lá no lugar onde eles estejam, seja aqui em Uberlândia, em outra cidade, eles também possam ser ouvidos e que também Jesus possa alcançá-los. Eu não sei qual é a multidão que os atrapalham, eu não sei qual é a multidão que te atrapalha, mas eu vou te mostrar agora alguns caminhos para alcançarmos as bênçãos do Senhor. Vejam só o exemplo do cego de Jericó, que foi o primeiro que eu citei. Mesmo impedido pela multidão, Jesus o ouviu. Mesmo sendo impedido pelas suas dificuldades diárias, se você clamar, Jesus ouvirá. Se você clamar nessa noite, Jesus ouvirá. Não importa o momento e o local onde você está, se você está aqui na frente ou lá no fundo da igreja, se você está aqui ou se você está na transmissão, a bem da verdade é que se você clamar nessa noite, Jesus vai te ouvir. Jesus vai te ouvir. Algumas pessoas vão sempre te impedir. Algumas pessoas vão dizer para você assim, ó, ei, para de clamar, de gritar, para que se agir dessa forma? Para que ser então impetuoso, extravagante? Mas a bem da verdade é que sempre aparecerão pessoas na sua vida que te impedirão de adorar ao Senhor. Mas enquanto você clamar ao Senhor, independente de onde você estiver, Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Faça como o cego de Jericó, talvez este seja o melhor exemplo. Não cesse de clamar, não cesse de falar, não cesse de pedir, não cesse de adorar. Adore ao Senhor em todos os momentos. Não permitam que nada te impeça de adorar ao Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso, só para entender que você está adorando. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo do Zaqueu. Zaqueu era pequeno, baixinho. Não tinha uma estatura tão alta, uma postura tão ereta como o Weber, por exemplo. Era pequenininho. Era difícil romper. E as pessoas às vezes pensam que nós somos assim mesmo. Ele é pequeno demais. Ele é fraco demais. Ele é frágil demais. Ele é imaturo demais. Ele é o menor da casa. Ele não serve. Ele, inclusive, é publicano. Ele, quer dizer, ele veio de outro local. Ele age diferente. Ele pensa diferente. Ele não se veste igual a gente. Ele não fala igual a gente. Para quê? Ele é tão pequeno. Aliás, o cargo... Ele nem tem cargo na igreja. Aliás, ele nem tem consagração. É o irmão fulano e a irmã fulana. Às vezes nem nome tem. Já percebeu que algumas pessoas nem nome tem? Ah, ela não tem nome não. Quem que é? Não, ela é a esposa do fulano. E ele? Não, ele é o filho do ciclano. Nem nome tem. São os pequeninos, impedidos sempre pela multidão. As diversas multidões que aparecem na nossa vida. Mas então existia um interesse, um desejo do coração de Zaqueu em conhecer a Jesus. Eu entendo, meu querido e minha querida, se nós temos um desejo de conhecer a Jesus, Ele se manifesta até a nós. Basta com que nós nos dediquemos em alcançá-lo, em procurá-lo, que Ele se revela até nós. Talvez ninguém veria Zaqueu no meio da multidão. Aliás, é tão interessante a passagem que ninguém vê Zaqueu, inclusive em cima da árvore. Mesmo estando ainda em cima da árvore, ninguém vê Zaqueu. Já viu quando nós estamos num lugar de destaque? E mesmo estando num lugar de destaque, Damares, cantando aqui na frente, parece que ninguém está vendo. Mas de repente, Jesus olha para cima, aponta para ele e diz assim, ó, ei, eu te vejo. Ei, eu estou te vendo. Independente da sua condição e do seu tamanho, eu estou te vendo. Independente do lugar que você está, eu estou te vendo. Eu te vejo. Jesus te vê nessa noite. Independente do lugar que você está, independente da posição que você está, não há diferença para Jesus. Jesus não faz essa acepção. Jesus não te separa pelo seu jeito, pela tua roupa, pelo teu cargo, pela tua posição, pelo dinheiro que você possui. Ele te separa pelo interesse em que você tem em conhecê-lo. Zaqueu tinha interesse em conhecer Jesus. A bênção de Zaqueu não veio pela posição, não veio pelo dinheiro, não veio pelo cargo, não veio ser presbítero, pastor, apóstolo, arcanjo, semideus, veio pelo interesse em conhecer ao Senhor. Então ele sobe na árvore, ninguém vê, mas Jesus viu. Ei, desce daí,
que hoje eu tenho comunhão com você. Aramai, Shonaramas. Sabe a mulher que nós demos exemplo da mulher do fluxo de sangue? Nem nome ela tem. O nome dela é fluxo de sangue. Ninguém conheceu a história dela. Ninguém sabe o nome, a identidade, o CPF. Ninguém sabe nada a respeito dela. E é interessante quando nós vemos a passagem que ela tinha um desejo. Ela tinha o conhecimento. Alguém falou para ela sobre Jesus, porque a passagem, o texto diz assim, que ela ouviu falar a respeito de Jesus, e ouvindo falar a respeito de Jesus, ela foi atrás. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus, surgiu um interesse a respeito de Jesus, ela tinha um interesse em conhecer, mas ela tinha uma certeza. Qual certeza? Que ela não precisava tocar, encostar, abraçar, fazer como a multidão, nem conversar, bastava encostar nele. Talvez não no corpo dele, não no braço, não no rosto, não na... Enfim, bastava tocar na orla do manto de Jesus. Talvez era suficiente para que o milagre acontecesse na vida dela. Ela não tinha... Aliás, nem no meio da multidão ela podia estar, porque como estava com fluxo de sangue pela lei de Moisés, ela deveria estar afastada fora da cidade. E isso já acontecia há 12 anos. Eu não sei o tempo que você está fora da presença do Senhor. Eu não sei o tempo que você está distante. Eu não sei o tempo que ninguém te vê, te dá moral, te menor. Não sei o tempo. Eu sei que se é um interesse pelo Jesus, pode te levar ao milagre. O seu interesse, a sua vontade em simplesmente tocar em Jesus, pode mudar a sua história nessa noite. Não existe tempo, não existe lugar. Então Jesus estava passando e a mulher toca nas vestes de Jesus. Pá! Pá! Jesus para. Alguém me tocou. Ei, Jesus, todos estão te tocando. Alguém me tocou diferente. Aí a Bíblia diz que Jesus começa a olhar para o lado, para ver a mulher, mas tinha uma multidão. Mas no meio da multidão, o olhar de Jesus te acha. No meio da multidão, mas a sede, o templo central é tão grande, no meio da multidão Jesus te acha. Mas tem pregador, cantor demais, no meio da multidão Jesus te acha. Mas na empresa que eu trabalho, é tanta gente para ser promovido, mas no meio da multidão Jesus te acha. Cadê? Me tocou. Mas tem tanta gente, bem melhor, bem diferente, que fala tão bem. Eu já ouvi isso demais. Rodrigo, você não tem muito padrão. Você não tem muito jeito. Mas eu sei tocar. Eu me abaixo e vou por baixo. Porque quem se humilha, eu vou por baixo. Pode até ser diferente, irmão. Mas eu sei em quem eu toco. Eu sei onde tocar. Eu toco por baixo. Multidão não vai me impedir. Multidão, sai para lá, multidão do capeta. Não vai me impedir. Multidão não me impede. Qual é a multidão? Multidão de pedras? Fiz um altar. Ebenezer. Halalá, mas chora na gassura. Ei! Mas aí, antes da mulher não tinha história de Jairo. A multidão para Jairo. A multidão para Jairo. Até o acontecimento do milagre da mulher para Jairo. Eu não vi Jairo reclamar. Eu vi a paciência de Jairo. Eu vi a esperança de Jairo. Às vezes a multidão de acontecimentos, de dificuldades, de traições, de menosprezo, de dificuldades, de enfermidades te impede. Mas em Jairo eu vi a esperança. Não, ele não me abandona. Ei, Jairo, morreu! Eu estou com ele. A multidão não mata. Eu estou com ele. Ei, Jairo, vamos. Jairo morreu. Vamos, Jesus. Eu vi em Jairo a esperança. O que eu digo para você nessa noite. Veja a esperança. Não deixe que a multidão te tire a esperança.
Não deixe que a multidão te tire a esperança. Não deixe que a multidão te tire a esperança. Multidões existirão, mas que você não perca a esperança. Jairo insistiu. Agora, eu vou deixar para você um último fator, uma última situação, só para você entender e para você levar isso para o teu coração nessa noite. Eu quero que você saia daqui e amanhã entenda tudo isso. O cego clamou, eu vou clamar. Zaqueu queria conhecer, todos os dias eu vou querer conhecer mais a respeito de Jesus. O meu milagre está no meu clamor, na vontade de conhecer a Jesus, na sinceridade do meu coração em tocar em Jesus e na minha esperança que o milagre para a minha vida virá. Ei, pode pedir para ficar de pé? Então vem cá, Heber, fica de pé comigo aqui. E aí, fica aqui, Gilmar, também, por gentileza. Fica aqui também, irmão, do meu lado aqui. Olha que irmão bonito, aleluia. Existe uma última, fica aqui, Heber. Aí, vem para cá, Gilmar. Olha que benção. Existe uma última passagem. Copia aí, Clyde, para as mensagens, que essa é boa. Que fala a respeito do paralítico. Existirá sempre uma multidão tentando impedir o teu milagre. Ô Aprígio, ô Marcos, abra aí, pega os irmãos tudo, os três. Olha lá, ó. Olha que bonito, olha. Glória a Deus. Existirá sempre uma multidão que tentará te impedir de chegar até Jesus. Agora, faz algo. Segura o irmão que está do teu lado assim, agarra ele assim, ó. Eu sei que tem gente que veio do trabalho, não está tão bom para abraçar assim, mas abraça aí, segura aí. Abraça aí, abraça aí. Sempre existirá uma multidão que tentará te atrapalhar. Mas enquanto nós formos igreja, sempre existirá pessoas que nos levará para Jesus. Aleluia. Aleluia. Sempre existirá pessoas que nos conduzirá para Jesus. A diferença é com quem que você anda. Ei, Rodrigo, vença a multidão. Ei, irmão, vença a multidão. Porque independente da multidão, com quem você anda, determinará se você chegará até Jesus. Aleluia. É que tem gente que é multidão só para te colocar para baixo, mas sempre existirá amigos, Aleluia. sempre existirá Aleluia. multidão que agarrará no teu braço e te continuará Aleluia. levando até Jesus. Aleluia. Ei Heber, mas no culto de Aleluia. quinta dá tão pouca gente, mas sempre existirá pessoas que agarram no braço e falam assim, vamos porque é uma Aleluia. bênção. Aleluia. Ei, músicos, mas você vai tocar na quinta? Na quinta não dá ninguém, mas sempre tem aquele assim, bora pra quinta, que a quinta é uma bênção. Aleluia. Ei, tarde da bênção. Tarde da bênção, não dá ninguém, mas alguém vai agarrar no teu braço e vai dizer, vai pra tarde da bênção que é uma bênção. Eu creio. A diferença é com quem que você selecione melhor as tuas Aleluia. amizades. Tem multidão que só vai te atrapalhar, mas tem amigos fiéis que te levará para Cristo. Aleluia. Fica de pé, por gentileza, só para parecer que o culto está acabando. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou orar por você. Rodrigo, mas não teve aqueles momentos que você grita? Não tem, irmão. É isso. Mas não tem aqueles momentos que você... Não tem, é isso. É o meu jeito. A multidão tentou fazer com que eu não fosse. É o meu jeito. Não tem. Não tem, mas tem verdade. Tem verdade. Tem verdade. Calma, seja do seu jeito. Tem verdade em você. Toca nele. Do teu jeito. Grita ele. Do teu jeito. Sobe na árvore se for preciso. Do teu jeito. Ao invés de ser uma multidão que atrapalha a vida das pessoas, carregue o teu colega na maca. Leva ele para Jesus. Coloca a mão na tua enfermidade. Se não tem enfermidade, calma.
Amém. Está curado. Coloca a mão no teu coração. Ei, direciona a tua mão lá para a tua família, que a multidão o impediu de estar aqui. A multidão de amigos que não foram fiéis. A multidão de palavras mal faladas, de maldições que jogaram nele. Levanta, direciona a tua mão lá para a tua família. Ei, você que está em casa, está nos assistindo, nos acompanhando pela internet. Coloca a mão aí na tua enfermidade, direciona a mão para a casa lá do teu irmão, da tua mãe, do teu pai, que por causa de palavras, de uma multidão de palavras mal faladas, eles não estão aqui nessa noite. Faz isso, vamos orar ao Senhor, igreja. Um garra na mão do outro. Tem gente que hoje não consegue andar, está paralítico. Mas aí, nós não precisamos abrir o céu aqui, o teto da igreja, mas o céu está aberto sobre a igreja. Olha, tem uma passagem, que é a passagem de Noé e a arca, é muito interessante e muito bonita. Preste atenção, depois eu vou orar. A arca não tinha janela. Já parou para pensar a respeito disso? A arca não tinha janela. Tinha apenas um pequeno espaço lá no céu, lá na parte de cima da janela que dava para o céu, onde Noé soltou um pombo. Não é assim? Não tinha janela. E aí, é bacana pensarmos a respeito disso. A arca de Noé era uma arca, um barco sem janela. Talvez se Noé tivesse janelas no barco, ele olharia para fora e viria uma multidão de desastre, viria uma multidão de mortes, uma multidão de sonhos perdidos, uma multidão de gente que talvez disse para ele não fazer. Mas como só tinha uma janela, e essa janela só dava para o céu, a única visão que ele tinha era a visão do céu. Não olhe para o lado, não olhe para a multidão, olhe para a janela do céu. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos por este momento em que o Senhor falou conosco. A multidão, seja ela qual for, não nos impedirá de chegar até o Senhor. Hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus, como ministros do Senhor, nós declaramos a queda das multidões, que sejam quebradas em nome de Jesus toda corrente, que essa multidão de correntes sejam quebradas agora. Nós quebramos elas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Essa multidão que te impede, que te cerca, que te envolve, nós quebramos ela agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Seja quebrado agora. O sangue do Senhor Jesus está sobre a nossa vida. O sangue de Jesus te cobre nessa noite. Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Nós quebramos a multidão nessa noite. Que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra agora. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão na tua enfermidade. Seja curado. O Senhor te visita nessa noite, te cura. Seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Para você que tem em casa, coloque a mão na tua enfermidade. O Senhor está te curando nessa noite. O Senhor está te curando nessa noite. Esse caroço que você tem, essa hérnia, coloca a mão nele para você ver esse caroço saindo agora. A paz do Pai, no mar, no minha. Que o ímpio se frai. Niriglande se deu deixe-me. All rise, greatly, flushing, God, don't tell him, God, coolness. Eu repreendo esse caroço agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo essa hérnia agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo essa hérnia agora, em nome do Senhor Jesus. Ei, mulher, o Senhor cura o teu joelho agora, em nome do Senhor Jesus. Esse inchaço que está aí, ó, na panturrilha, descendo para os pés. Põe a mão nesse inchaço. O Senhor muda a tua história agora. O inchaço está saindo. O Senhor te cura agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ei,
você não consegue mais sentir o gosto. Até hoje a Covid te prejudica. A sua respiração é ofegante. Te falta ar às vezes por causa da Covid. O teu pulmão ainda está prejudicado. Nós declaramos agora a cura dos seus pulmões. Em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus te cobre e restaura os teus pulmões agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus.